A temporada de 2025 da Fórmula 1 está começando a revelar algumas das histórias mais intrigantes dos últimos anos, e uma delas envolve dois personagens que, até pouco tempo atrás, não pareciam destinados a um confronto direto: Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto. De um lado, o veterano alemão, escolhido pela Audi como pilar de experiência para o projeto de 2026, com anos de bagagem, consistência e credibilidade dentro do paddock. Do outro, o jovem brasileiro, estreante cheio de talento, velocidade e ousadia, que rapidamente conquistou o respeito de colegas e fãs. E entre eles, um carro em ascensão. A Sauber, que durante muito tempo viveu no fundo do grid, parece ter finalmente encontrado um caminho sólido de evolução técnica. Essa melhora de desempenho abre espaço para que o duelo entre seus pilotos deixe de ser apenas uma disputa discreta e se transforme em uma batalha que pode moldar o futuro da própria equipe. No início da temporada, era natural imaginar que Hülkenberg teria o controle da situação. Afinal, além da experiência, ele foi o primeiro nome confirmado no projeto Audi, contratado com a responsabilidade de liderar a transição e servir como referência para qualquer jovem que entrasse na equipe. Bortoleto, por sua vez, chegou como estreante. A expectativa em torno dele era grande, mas mesmo assim muitos esperavam um processo de adaptação, com erros naturais e tempo para amadurecer. Só que a Fórmula 1 não costuma dar muito espaço para narrativas previsíveis. Muito rapidamente, o brasileiro mostrou que não estava ali apenas para aprender. Suas classificações começaram a chamar a atenção. Volta após volta, ele demonstrava velocidade em ritmo de uma volta, chegando a superar o companheiro em várias ocasiões. O placar em qualifying logo pendia para o lado do novato, mostrando que o talento natural de Bortoleto não precisava de muito tempo para florescer no cenário mais competitivo do automobilismo. No entanto, a história não é tão simples quando as luzes se apagam no domingo. A experiência de Hülkenberg começou a pesar. O alemão se mostrou mais eficiente em transformar boas posições de largada em pontos no campeonato. Foi ele quem, em Barcelona, levou a Sauber a um sólido quinto lugar, capitalizando da melhor forma o pacote de atualizações que a equipe trouxe para aquela etapa. Esse contraste entre velocidade bruta de sábado e consistência de domingo começou a construir a narrativa central dessa dupla. O jovem que consegue extrair performance no limite contra o veterano que sabe administrar corridas, pneus e estratégias. A melhora do carro, entretanto, é o elemento que pode transformar essa disputa em algo muito maior. Durante anos, a Sauber esteve relegada ao fim do pelotão, brigando por posições marginais e dependendo de abandonos para sonhar com pontos. Isso reduzia a tensão interna, porque pouco importava quem terminava em 15º ou 16º lugar. Mas em 2025, a realidade mudou. As atualizações, especialmente o novo assoalho introduzido em Barcelona, fizeram o carro subir de patamar. Agora, entrar no Q3 não é um milagre, mas uma possibilidade real. Marcar pontos em sequência deixou de ser exceção e passou a ser objetivo. E nesse novo contexto, cada detalhe importa. Quem larga na frente tem mais chances de manter-se na zona de pontos. Quem lê melhor a corrida pode ser o diferencial entre terminar em sexto ou 10º, posições que para uma equipe em reconstrução têm enorme peso. E é nesse cenário que a rivalidade entre Hülkenberg e Bortoleto pode se intensificar. Se antes a diferença entre eles tinha pouco impacto no resultado da equipe, agora cada duelo direto pode alterar a quantidade de pontos somados e, consequentemente, o rumo da temporada. Imagine uma corrida em que Bortoleto larga em 8º e Hülkenberg em 9º. No meio da prova, surge a dúvida estratégica. Vale fazer um undercut com o carro da frente ou proteger o mais experiente? Se a equipe privilegia o novato, pode irritar o veterano, que se vê com menos espaço justamente no ano em que precisa reforçar sua posição como líder do projeto Audi. Se privilegia Hülkenberg, corre o risco de frustrar um jovem que já mostrou ser capaz de entregar resultados e que começa a despertar olhares de outras equipes. Essa é a essência da tensão. Qualquer decisão estratégica agora tem peso político. Outro ponto que alimenta essa possível briga é a questão do futuro. Em 2026, a Audi assume definitivamente a operação e quer começar já com uma hierarquia clara. Tanto Hülkenberg quanto Bortoleto sabem que o desempenho em 2025 será determinante para quem terá a voz mais forte no desenvolvimento do carro. O alemão tem a vantagem da experiência e da confiança inicial da fábrica, mas o brasileiro já provou ter velocidade suficiente para desafiar o companheiro e, com isso, pode conquistar apoio dentro e fora da equipe. Não se trata apenas de somar pontos, mas de construir narrativa e reputação. Quem terminar a temporada como destaque da Sauber entra em 2026 em posição de vantagem para se tornar o rosto da Audi. Os sinais de que essa disputa pode esquentar já apareceram. Bortoleto foi eleito Driver of the Day no GP da Hungria, após uma corrida sólida que o levou ao 6º lugar, conquistando não apenas pontos valiosos, mas também a admiração do paddock. Fernando Alonso, veterano que raramente distribui elogios gratuitos, chegou a dizer que o brasileiro é o melhor estreante da geração. Isso dá confiança a um piloto jovem e o coloca em posição de desafiar a hierarquia natural que a equipe poderia tentar impor. Ao mesmo tempo, Hülkenberg acumula resultados consistentes e mantém-se como o maior pontuador da Sauber, o que reforça sua importância.
A tensão, portanto, não nasce de uma disparidade, mas do equilíbrio. Ambos têm argumentos sólidos para reivindicar o protagonismo. E como a Fórmula 1 é feita de detalhes, até as características do carro podem acirrar essa batalha. Determinadas atualizações podem beneficiar mais o estilo de um piloto do que do outro. Um carro que passa a ter a traseira mais estável, por exemplo, pode favorecer o Hülkenberg, acostumado a guiar de forma precisa e conservadora. Já um carro mais agressivo em curvas de alta pode beneficiar Bortoleto, que se mostra confortável em explorar limites em voltas rápidas. Isso cria um elemento adicional de incerteza. A cada pacote aerodinâmico novo, o equilíbrio interno pode mudar. No fim das contas, a disputa entre Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto em 2025 é um reflexo perfeito do momento da Sauber. Uma equipe que deixou de ser figurante e agora busca se afirmar no pelotão intermediário. Dois pilotos em fases distintas da carreira, mas igualmente motivados. E um futuro com a Audi que exige definição de lideranças. Para os fãs, é um prato cheio ver um veterano experiente e um novato ousado dividindo espaço em um carro que, pela primeira vez em muito tempo, permite sonhar alto. Para a equipe, no entanto, é um desafio delicado de gestão. O equilíbrio entre permitir que seus pilotos lutem e garantir que a disputa não prejudique os resultados coletivos será decisivo. Porque, se por um lado a rivalidade pode extrair o máximo de cada um, por outro, pode virar um problema se não for bem administrada. O que parece certo é que a segunda metade da temporada de 2025 será marcada por esse embate silencioso, mas cada vez mais visível. Hülkenberg e Bortoleto não precisam de declarações públicas ou atitudes agressivas para demonstrar rivalidade. Os números falam por si. O alemão entrega mais pontos, o brasileiro vence mais nos sábados. E com a Sauber em evolução, esse equilíbrio promete gerar momentos intensos dentro e fora das pistas. É o tipo de rivalidade que pode definir carreiras e alterar os rumos de uma equipe inteira. Afinal, quando duas trajetórias tão diferentes se cruzam em um mesmo projeto ambicioso, não há espaço para conformismo. Há apenas espaço para lutar, e lutar forte.